E aí, galera do terceiro ano, tudo bom com vocês? Faz tempo que a gente se vê aqui numa videoaula, né? Mas voltamos aqui ao curso normal da nossa matéria. Então vamos lá, mais uma videoaula, agora a aula 15, falando um pouco sobre mais algumas reações envolvendo álcoois. Então hoje a gente vai ver a desidratação de álcoois e a esterificação, né? Então vamos começar aqui pela desidratação de álcoois. Existem dois tipos de desidratação. Existe a desidratação intramolecular e a desidratação intermolecular. Elas são diferentes, os produtos que vão ser formados são diferentes. Vamos ver primeiro a intramolecular. Né? Então, como o próprio nome diz, intramolecular significa que essa desidratação ocorre dentro da molécula, certo? Então, temos aqui uma molécula de etanol, por exemplo. Né? Para que a desidratação ocorra, a gente precisa de um agente desidratante. O que é utilizado, nesse caso da desidratação de álcoois, é o ácido sulfúrico concentrado. Então, se a gente reagir um etanol ou um outro álcool qualquer com ácido sulfúrico concentrado em temperatura adequada, que nesse caso é de 170 graus Celsius, ele vai fazer uma desidratação intramolecular. Né? Significa o quê? De dentro dessa molécula de etanol tem que sair uma molécula de água. Né? Então é uma reação de eliminação. Né? E da onde que vai sair uma molécula de água de dentro da molécula de um álcool? Né? Então precisa sair um H2O daqui. Quando a gente olha a molécula, óbvio, né? Fica fácil a gente pensar que um dos caras que vai sair é justamente esse grupo hidroxila. Né? Se precisa sair um oxigênio, e o único oxigênio que tem na molécula do álcool é o da hidroxila, então esse grupo aqui vai sair. Então, além desse grupo OH, vai sair quem? Um outro hidrogênio. Né? Qual que é o outro hidrogênio que vai sair? Um outro hidrogênio que está ligado no mesmo carbono da hidroxila ou um outro hidrogênio do carbono vizinho? Né? Faz sentido a gente tirar dois ligantes de um mesmo carbono? Pensa no qual seria o produto. Não faz, né? Então, o que vai acontecer é que vai sair o OH ligado a um carbono e um hidrogênio ligado ao carbono vizinho, como a gente está mostrando aqui. Né? Então, ao sair, esses dois grupos são eliminados e a gente forma uma água como um dos produtos. Quem que é o outro produto? Né? Se a gente tem aqui esse carbono perdeu um ligante e esse carbono perdeu um ligante, né? É aquela cara de reação de eliminação que a gente já viu um monte de vezes. Esse cara perdeu um ligante, esse cara perdeu um ligante, forma-se uma ligação entre os dois. Então, aqui o etanol dá origem ao eteno, né? Que é ali um alqueno. Tá? Então, a desidratação intramolecular de álcoois é uma reação de eliminação da mesma forma que a gente já viu várias outras. Né? Então, sempre quando a gente tem a desidratação intramolecular, a gente tem um álcool reagindo com ácido sulfúrico concentrado a 170 graus Celsius, tá? E ele vai formar, então, um alqueno e água. Tudo bem? Independente de qual seja o álcool que a gente tenha, a desidratação intramolecular vai ter sempre a mesma cara. Tá bom? Sempre o produto vai ser um alqueno e água. Agora vamos dar uma olhadinha na desidratação intermolecular. Né? Agora vamos analisar o nome. Intermolecular significa que é entre moléculas. Né? Se é entre moléculas, quer dizer então que a gente tem ali duas moléculas diferentes. Quer dizer, duas moléculas do mesmo álcool, no caso o etanol, se a gente tem essa substância pura, mas a reação vai acontecer entre essas duas moléculas. Né? Qual que é o agente desidratante que a gente usa aqui? É o mesmo ácido sulfúrico concentrado. O que difere é a temperatura. Então, para a desidratação intermolecular, a temperatura é ligeiramente menor, ali cerca de 140 graus Celsius. Né? Agora, da mesma forma, dessas duas moléculas de água, a gente tem que eliminar... dessas duas moléculas de álcool, a gente tem que eliminar uma molécula de água. Né? Um dos grupos que vai sair, a gente sabe que é o grupo hidroxila. Mas só vai sair um dos grupos hidroxila. Tá vendo? Se vai sair H2O, só vai sair um oxigênio. Então, um dos grupos vai ser... Vamos supor que é esse aqui, ó. Esse grupo OH dessa primeira molécula de álcool. Precisa sair um hidrogênio junto com ele. Quem que vai sair? Vai ser um hidrogênio ligado a um dos carbonos ou um hidrogênio ligado à hidroxila? E é justamente esse hidrogênio ligado à hidroxila. Então, quando a gente tem a desidratação intermolecular, a molécula de água que vai ser eliminada é formada pela hidroxila de uma das moléculas do álcool e pelo hidrogênio da hidroxila da outra molécula do álcool. Então a gente tem a formação aqui de uma água. E quem que vai ser o outro produto que é formado na desidratação intermolecular? Se esse oxigênio aqui perder um ligante e esse carbono aqui perder um ligante, é formada uma ligação justamente entre esse oxigênio
e esse carbono. Quando a gente junta esse oxigênio e esse carbono, a gente forma uma molécula de um éter. No caso aqui, o éter dietílico, né? Porque tem 2 carbonos aqui, aí o oxigênio e outros 2 carbonos. A gente tem o éter dietílico ou etoxietano, né? Como é a nomenclatura oficial desse composto. Tudo bem? Então, sempre quando a gente tem a desidratação intermolecular, a gente tem ali 2 moléculas de álcool reagindo ali na presença de ácido sulfúrico concentrado a 140 graus Celsius e vai formar um éter e água. Essas 2 moléculas de álcool, elas podem ser iguais, como é o caso do etanol. Se a gente tem etanol puro e faz essa reação, vai formar um éter que é simétrico ali, né? Os 2 lados da molécula do oxigênio são iguais. Agora, se a gente tiver por acaso uma mistura de álcoois e essa reação for realizada nessa mistura, pode ser formada ali uma desidratação intermolecular cruzada, ou seja, vai ter um pedaço de uma molécula de um tipo de álcool e outro pedaço de uma molécula de outro tipo de álcool. Isso pode acontecer também, tá bom? Mas sempre vão ser 2 moléculas reagindo. Ok? Então, essa é a diferença entre a desidratação intramolecular, dentro da molécula, e a desidratação intermolecular, que é entre 2 moléculas. E o outro tipo de reação de álcoois que a gente viu, o último tipo de reação de álcool que a gente vai ver é a esterificação, né? Como o próprio nome diz, esterificação é a reação de formação de ésteres, certo? E como que a gente forma um éster? A gente já chegou a ver isso ano passado, mas vamos relembrar. A reação de esterificação é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, olha lá, se a gente for ver, ambos os compostos têm grupos OH aqui, né? Então, a cara dessa reação é bem parecida com a cara da reação de desidratação intermolecular. Só que agora, em vez de 2 álcoois, a gente tem aqui um ácido carboxílico, tá? Como é que é formada essa reação? Então, essa é uma reação que também tem a eliminação de uma molécula de água. De onde vai vir essa molécula de água? Do mesmo jeito ali, entre o grupo OH de uma molécula e o hidrogênio da hidroxila da outra molécula, né? Nesse caso aqui, então, o grupo OH que sai é o grupo da OH da carboxila, tá? Então, a gente tem aqui a saída desse grupo OH da carboxila, juntando com o hidrogênio da hidroxila do álcool. Quando a gente junta aqui esse OH com esse H, a gente tem a formação ali de uma molécula de água, né? E quem que é o éster, então? O éster é justamente o produto da junção desse átomo de carbono com esse átomo de oxigênio. Então, o oxigênio aqui do álcool vai se unir a esse carbono do ácido carboxílico e a gente vai ter ali a formação de um éster, né? Quando a gente analisa a fórmula do éster, a gente vê que esse pedaço aqui do éster, ele é bem parecido com o ácido carboxílico. Esse pedaço aqui do éster, ele é bem parecido com o álcool, né? Então, a gente tem ali um pedaço o éster formado por 2 partes, uma que veio do ácido carboxílico e outra que veio do álcool, certo? Essa reação de esterificação é uma reação reversível. Dependendo das condições, se a gente tem um éster e a gente reage ele com água, dependendo se o meio for básico ou o meio for ácido, é possível fazer a reação inversa, que é, a partir do éster, a gente dividir ele e formar novamente um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação a gente chama de hidrólise, né? Hidrólise significa a quebra pela água. Então, a reação com a água faz com que essa molécula de éster se quebre, formando novamente um ácido carboxílico e um álcool, né? Nos exercícios que vocês vão fazer, tem os 2 casos. Tem reações que fornecem o ácido e o álcool e pede quem é o éster. Tem reações que é o inverso. Ele te dá o éster e pede para você desenhar as fórmulas do ácido e do álcool que dão origem a ele. É só a gente pensar na reação inversa. Bom, gente, por hoje é só. Uma aulinha só dessa vez. Os exercícios são tranquilos também. Dá para a gente fazer tudo em uma aula só. E aí, na semana que vem, a gente volta com mais reações orgânicas. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês e a gente se vê aí durante as aulas. Falou!